Capítulo 1108 Confronto Tradução do Koan Revisão. Fresou o padrinho com mais de uma dúzia de pergaminhos de jade distribuídos. O mestre da ilha Xiaoaotian naturalmente tinha um em suas mãos. O relatório de combate não começava com a morte de Bai Mingjiu. Em vez disso, mencionava os sucessos de sua missão. Assim que Xiaoaotian leu a lista de sucessos, ele ficou surpreso. Ele olhou para cima e viu que os outros anciãos também estavam completamente chocados. Antes disso, eles só sabiam que os discípulos da Ilha Serena tinham travado uma dura batalha e finalmente retornaram triunfantes, trazendo consigo uma enorme quantidade de recursos. Mas quanto ao resultado da batalha e quantos discípulos do clã do Osso Oculto e da Montanha da Alma Estilhaçada eles haviam matado, eles não tinham certeza. Eles assumiram que ambos os lados sofreram enormes perdas. Mas agora, enquanto liam este relatório de combate, todos eles mal conseguiam acreditar. Você diz que quase todos os discípulos do clã do Osso Oculto e da Montanha da Alma Estilhaçada foram aniquilados. Até mesmo os 4 gênios no nível avançado do Reino Mar Divino, Kudao Min, Wanshan, Gongjiang Gura e Qianli. Sim. Xiao Shuijun disse claramente, um sorriso feliz aparecendo em seu rosto. Conseguimos eliminar mais de 200 dos nossos inimigos. E além disso, Yishu Itogi começou a adicionar, olhando para o lado e apontando para Li Ming no processo, os 4 gênios no nível avançado do Reino Mar Divino, Kudao Min, Wanshan, Gongjiang Gura e Qianli, todos morreram nas mãos do irmão aprendiz Júnior Lin. Você está brincando comigo? Os olhos do grande ancião Xiaoalga se arregalaram e ele quase esmagou o pergaminho de jade em suas mãos. Na verdade, ele sabia que desde que Yishu Tong se atreveu a dizer tais palavras, elas provavelmente eram verdadeiras. Mesmo que Li Ming tivesse utilizado algum tipo de truque especial para matar Kudao Min, Wanshan, Gongjiang Gura e Qianli, isso era mais do que suficiente para provar que ele era um personagem aterrorizante. Nesse caso, se Bai Mingjiu quisesse matar Li Ming, as chances eram de que ele seria morto no lugar dele. Não há piadas no relatório. O honorável grande ancião não precisa duvidar de mim. Esta discípula certamente não faria piada sobre um assunto tão importante. Se o ilustre grande ancião não acredita nesta discípula, os outros discípulos podem confirmar minhas declarações. Yishu Itong olhou para Xiaoalgan com confiança. Xiaoalgan cerrou os dentes e sentou-se novamente, continuando a ler o relatório da missão. Ele queria ver exatamente quais métodos Li Ming utilizou para matar esses artistas marciais no nível avançado do Reino Mar Divino. No entanto, enquanto continuava lendo, os olhos de Xiaoalgan se arregalaram novamente. Ele achava que Li Ming havia usado alguns truques, mas a verdade é que ele os matou diretamente em combate frontal. Mesmo que fosse dito que ele havia se aproveitado da situação com Gongjiang Gura e Qianli, matando-os enquanto eles estavam em uma condição precária, ele ainda enfrentou Wanshan e Kudao Min em uma batalha frontal. Com ele e Yishu Tong combinando seus ataques, eles massacraram completamente os dois. Isso, Xiaoalga olhou para Li Ming, ele estava sem palavras. Li Ming estava apenas na 8ª etapa da destruição da vida. Neste momento, os olhos de Bai Shi também brilharam como uma luz sombria. Embora isso fosse difícil de acreditar, esse tipo de assunto era impossível de falsificar, porque era simplesmente fácil demais para expor. Conforme Bai Shi pensou nisso, ele continuou a ler o relatório no pergaminho de jade que Xiao Shuijun tinha gravado. Na mina de pedras solares violetas, Xiao Shuijun, Yishu Tong e o resto de seu grupo foram emboscados por outros em uma tempestade de areia. Eles suspeitavam que havia alguém em seu grupo que tivesse traído eles. No final, eles capturaram Kudao Min vivo e torturaram até conseguir a confissão dele. Segundo Kudao Min, quem os traiu foi Bai Mingjiu. Kudao Min não pôde confirmar com absoluta convicção que Bai Mingjiu fora o único a trair Yishu Tong. Mas, Xiao Shuijun intencionalmente ignorou esse ponto e passou por ele. Assim, a sensação que se tinha era de que Kudao Min acreditava completamente que Bai Mingjiu era o traidor. Tal método de escrita foi para ajudar a reduzir os crimes de Li Ming, que primeiro agiu para lidar com as consequências mais tarde. Que monte de merda! A aura de Bai Shi subitamente explodiu.
Ele cerrou os punhos juntos e com um leve som de rachadura, o relatório de combate no pergaminho de jade em suas mãos foi esmagado até ser transformado em um fino pó. Kudao Ming era simplesmente um lobo demoníaco com ambições sombrias. Ele sabia que o talento de Bai Mingjiu era o mais alto e que ele também tinha a maior chance de se tornar o futuro sucessor da posição de mestre da ilha da minha ilha Serenã. Devido a ele saber que isso prejudicaria seu clã do osso oculto, no momento de sua morte, ele decidiu atacar uma última vez e enquadrar Bai Mingjiu. Eu cuidei do Mingjiu desde que ele era criança, então como ele poderia fazer uma coisa dessas? A voz de Bai Shi ecoou pelo mundo, cada sílaba soando como sinos de bronze poderosos. Xiao Shuijun tremeu e empalideceu. Ela estava apenas entre os discípulos diretos intermediários, então quando ela já havia enfrentado a ira de um ancião superior. Bai Shi também era alguém que quase chegou ao reino Lorde Sagrado. Se a Ilha Serená fosse uma terra santa, ele teria recebido o título de Lorde Sagrado, embora ele fosse classificado no mais nível mais baixo e mais fraco entre eles. Yi Shuitong firmemente envolveu as mãos em torno de Xiao Shuijun e disse: Ancião superior, estamos apenas relatando as coisas como elas aconteceram. Isso é realmente o que Kudao Ming disse. Que tolice absurda. Não registre uma coisa dessas que você possa dizer que é mentira só de ouvi-la. Bai Shi estendeu a mão e o pó do pergaminho de jade caiu, esmagando a densa rocha da montanha e fazendo com que inúmeras pedras caíssem. Esse movimento também fez Xiao Shuijun tremer. Ela não pôde deixar de pensar no que teria acontecido com ela se aquele pó do pergaminho de jade esmagado a tivesse atingido. Uma mentira só de ouvir isso. Por que o ancião Bai diria isso? Li Ming calmamente perguntou ao lado de Xiao Shuijun, ignorando completamente a aura de Bai Shi. Essa pergunta retórica fez com que a expressão de Bai Shi se tornasse ainda mais sombria. Isso era simplesmente duvidar publicamente dele. Além disso, Bai Mingjiu era um descendente de sua família Bai. Se ele realmente tivesse conspirado com o clã do osso oculto e a montanha da alma estilhaçada, causando a morte de tantos gênios da Ilha Serena nos últimos anos, esse tipo de golpe era simplesmente muito perigoso. Sua família Bai não seria capaz de suportar isso. Como Bai Shi poderia admitir isso? A pergunta de Li Ming não significava apenas questioná-lo, mas também questionar Bai Mingjiu e toda a família Bai. A família Bai e a família Xiao eram as duas famílias mais respeitadas da Ilha Serenã. Embora os dois estivessem inextricavelmente ligados de inúmeras maneiras, eles também competiam entre si. Se a família Bai realmente sofresse com tal escândalo, causaria uma enorme repercussão na reputação dela. Apenas quem é você? Você se atreve a me questionar? Enquanto Bai Shi falava, sua visão quase se condensou em formato de essência, transformando-se em duas espadas afiadas que avançaram na direção de Li Ming. Ancião Bai, você. Xiao Aotian não achou que Bai Shi faria algo tão de repente. Ele estava posicionado atrás de Bai Shi, então ele nem teve tempo para detê-lo. Quanto aos vários anciãos ao lado de Li Ming, todos temiam irritar Bai Shi e assim não se moveram para ajudar. Além disso, Bai Shi não usou um ataque verdadeiramente substancial. Isso só faria com que Li Ming sofresse um pouco. No máximo, feriria ligeiramente sua alma, mas sua vida estaria segura. Cheio. Li Ming só sentiu como se duas facas extremamente frias estivessem pressionadas contra sua testa. Com apenas um leve movimento, essas facas penetravam em sua mente. Esse maldito velhote. Li Ming ferozmente cerrou os dentes. Seus pensamentos se aprofundaram em seu mar espiritual. Nos céus acima de seu mar espiritual, o espírito de batalha elemental do nível ouro uivou majestosamente. Ao mesmo tempo, uma projeção do espírito de batalha se substancializou e cobriu um alcance de 100 pés ao redor de Li Ming, envolvendo com camadas sobre camadas de armadura. Ping! O mundo de vontade se despedaçou, mas as facas oriundas da encarada penetrante de Bai Shi também se dissiparam. Na verdade, era impossível que a visão de um artista marcial se tornasse uma verdadeira lâmina. A encarada de Bai Shi apenas foi perigosa porque ele a tinha utilizado junto com a sua vontade. E em uma batalha de vontades, Li Ming nem sequer temeria uma potência do reino Lorde Divino.
Espírito de batalha de nível ouro? Todos os anciãos presentes eram mestres altamente experientes e perspicazes. Eles reconheciam facilmente a projeção do mundo de vontade formada por um espírito de batalha de nível ouro. As espadas que apareceram na encarada de Bai Shi também eram uma projeção substancial de sua vontade, só que ela foi condensada na forma de espadas. Quanto a Li Ming, sua projeção de vontade criou camadas de escudos em torno dele, resistindo ao ataque dessas duas espadas penetrantes. Apenas um espírito de batalha de nível ouro poderia formar uma projeção de vontade e se manifestar em uma espada de vontade, escudos, lanças e outras formas semelhantes para serem usadas em ataques ou defesas. Poderiam se formar até mesmo tentáculos, redes, fios e outras formas para afetar o movimento de um oponente, fazendo com que isso o atrapalhasse em seus ataques. Isso era algo que um espírito de batalha de nível bronze ou nível prata não poderia alcançar. Esses espíritos de batalha só poderiam ser utilizados em armas, flechas, folhas, pedras ou ar, fazendo com que eles ficassem repletos por um poder letal. O que Li Ming exibiu agora era, sem dúvidas, um espírito de batalha de nível ouro. Espírito de batalha de nível ouro elementar e também possui algum atributo estranho nele. Esse atributo é de uma qualidade extremamente alta. Li Ming está apenas na 8ª etapa da destruição da vida. Não tenho ideia de como ele conseguiu realizar isso. Um espírito de batalha de nível ouro era raro e um com um atributo especial era ainda mais raro. O espírito de batalha de Li Ming originalmente continha apenas o atributo da infinitude, ele não era particularmente penetrante. Mas, depois de ser refinado no espaço da energia Ongmen e inundado e marcado pela energia, isso fez com que seu espírito de batalha se tornasse incomparavelmente denso. Um único fio fraco de energia Ongmen era mais pesado que uma estrela. Se isso fosse usado para concentrar a vontade, os efeitos poderiam ser imaginados. Bai Shi nunca pensou que o ataque de vontade que ele queria usar para causar um pouco de sofrimento a Li Ming seria na realidade suportado por ele. Ele não usou sua força completa agora porque ele só queria punir Li Ming pela sua grosseria. Mas agora, seu ataque havia falhado. E com seu cultivo, ele certamente não poderia aumentar sua força para atacar Li Ming novamente, ou isso realmente seria o mesmo que se envergonhar. Você tem coragem? Bai Shi disse friamente. Para um júnior como Li Ming, que estava destinado a ser seu inimigo, quanto maior o seu talento, mais cedo ele queria acabar com ele. Li Ming respirou fundo várias vezes e fez com que a circulação de seu sangue levemente inquieta voltasse ao normal. Ele riu e disse, Ancião Bai, você certamente não precisa vasculhar dentro de mim. Essas palavras estavam obviamente cheias de espinhos. O coração de Ishui Tong pulou uma batida, ela estava sem falas. Agora que Bai Shi havia esmagado o pergaminho de jade, ele não era capaz de descobrir que Li Ming foi quem atacou Bai Mingjiu. Ishui Tong rezou, irmão sênior, por favor, não estimule mais este velho. Xiao Shuishun estava piscando para Li Ming de novo, tentando chamar sua atenção. Mas Li Ming não pareceu notar nada disso. Ele disse por sua própria vontade, caro ancião Bai, a tempestade de areia cobriu os céus e ainda assim fomos emboscados na mina. Você acha que isso é natural? Se você insiste que não temos nenhuma evidência e que tudo o que estamos dizendo é totalmente absurdo, é porque você tem uma consciência pesada e teme que, uma vez verificadas essas acusações, cause danos à reputação da sua família Bai? Impudente. Bai Shi subitamente deu um passo à frente. O pico da montanha vermelha embaixo dele tremeu, quase quebrando-o ao meio. As palavras de Li Ming imediatamente despertaram a intenção assassina no coração de Bai Shi. Mas desta vez, Xiao Aotian já estava preparado. Seu corpo brilhou e ele apareceu entre Li Ming e Bai Shi. Ancião Bai, por favor acalme sua raiva. Li Ming, tenha cuidado com suas palavras. Xiao Aotian disse severamente.